A colonização espanhola na América, professora Andréia. Nesse vídeo vamos estudar sobre a estrutura administrativa que a Espanha vai montar aqui na América para dominar e explorar esse continente. Lembrando que no vídeo anterior nós estudamos o início da conquista espanhola na América, com Cristóvão Colombo, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, que dominaram áreas no Império Azteca e Inca. Lembrando que a América Espanhola compreendia terras desde os Estados Unidos, passando pelo México, adentrando na América Central e na América do Sul, chegando até a Argentina. O ponto mais importante desse vídeo é entendermos alguns termos históricos que vão ser muito importantes para entender tanto a história da América Espanhola como a história do Brasil. Então, a primeira terminologia histórica que eu gostaria de trabalhar com vocês é o conceito de colonização. Então, nós vamos estudar a administração da América Espanhola e depois vamos estudar a administração da América Portuguesa, que é o Brasil. Mas precisamos entender o que é colonização, o que significa ser colonizado. Bom, a palavra que poderíamos usar como sinônimo nesse contexto histórico é exploração. Colonização é exploração, sabe? Não é correto a gente falar, o Brasil foi povoado pelos portugueses, América Espanhola, né, do México, Argentina, Colômbia, Chile, Peru, foram colonizados povoados por espanhóis. O termo mais correto é colonizado. Ser colonizado é diferente de ser povoado. A gente povoa, a gente habita um lugar com intenções de se fixar ali, construir nossa vida, nossa história ali. Colonização só tem um interesse: explorar esse lugar, tirar as riquezas desse lugar, ao máximo que esse lugar possa lhe oferecer. Não há interesses emocionais com a população local, bem-estar da população local, não é essa a preocupação. Um país que coloniza outro, ele só tem uma intenção: tirar tudo que ele pode desse local, toda a riqueza que ele pode. Ele não tem preocupação em preservar nada da história desse povo, da cultura desse povo, do bem-estar desse povo. Para garantir que vocês entenderam o que é ser colonizado, vamos imaginar que a maçã é a América e os fungos são os espanhóis e os portugueses da metrópole, que dominaram a América. Então, eu estou dando um exemplo da biologia, quando a gente fala, olha, a maçã está sendo colonizada por fungos. Isso é péssimo para a maçã. Para os fungos é ótimo, porque eles vão se nutrir, né? Ele vai garantir a sua sobrevivência. Enquanto tiver o último néctar aí, o fungo vai permanecer. Ele não está preocupado com a existência da maçã. Ele está preocupado com a sua sobrevivência. Então, era assim que funcionava a relação entre colônia e metrópole. A colônia era vista pela metrópole apenas como uma área que alimentasse. A metrópole vai tirar das suas colônias tudo que puder para garantir a sua riqueza. Todos os tipos de relações que vão existir entre a metrópole e a colônia vão ser regidas pelo Pacto Colonial. O Pacto Colonial é uma lei extremamente rigorosa que impõe uma série de penalidades para as colônias. Tudo que eu falar até aqui é semelhante à relação da Espanha com suas colônias ou de Portugal com suas colônias, incluindo o Brasil, tá? Vai funcionar da mesma maneira. Então, o Pacto Colonial, ele determina que a colônia ela tem uma série de obrigações com a metrópole e a metrópole quase nenhuma obrigação com a colônia. Então, por exemplo, a colônia, lembra que ela é a maçã, ela só existe para ser explorada, é assim que a metrópole a vê. Então, a colônia, ela não pode participar, quem nasce na colônia não pode participar da política, não pode votar, ser votado, ele não toma esse tipo de decisão, a colônia não tem independência política, também não tem independência econômica. Os colonos só podem comercializar com a metrópole,
ou com comerciantes autorizados pela metrópole. Tinham que pagar uma série de impostos, esses impostos não viravam hospital, escola, estradas. Não, os impostos que eles vão pagar é para sustentar a corte europeia, tá certo? Nada retorna para eles, nenhum benefício. Lembra, só existe para ser explorada. Então, nessa relação, ó, vamos observar, a colônia ela vai vender para a metrópole por um preço muito baixo aquilo que ela produz, matérias-primas, produtos tropicais e metais preciosos. Então, entre esses produtos, por exemplo, cana-de-açúcar, tabaco, algodão, nós vamos ver isso mais para frente. Metais preciosos, principalmente a prata, nessa região que a Espanha vai dominar, ok? Mas sempre na hora de vender, os comerciantes da metrópole vão pagar um preço muito baixo. E a colônia ela não pode produzir seus próprios artigos. Então ela tem que comprar tudo que é manufaturado vindo da metrópole, tá certo? Inclusive, são os comerciantes autorizados pela metrópole que trazem também os escravos de origem africana, que comercializam também esses escravos na colônia. Ou seja, a colônia só existe para ser explorada, ela não tem direitos. Por isso que nós vemos até hoje as sequelas do nosso modelo de colonização. Vocês acham, vamos pensar lá na maçã, que no momento que a colônia decide se libertar, né, se tornar independente, lutar pela independência, porque a independência é o remédio para aquela colonização, tá? É a forma de pôr fim naquela exploração. Só que quando isso veio na América, né, o processo de independência lá no século XIX, que nós vamos estudar mais para frente, a maçã já estava toda apodrecida, né, já estava toda corrompida. Então, ainda é muito difícil para nós que tivemos no passado um processo de colonização conseguir superar preconceito, racismo, miséria, que veio aí com centenas de anos de exploração. Para facilitar o controle sobre as áreas dominadas, a Espanha vai criar alguns órgãos de administração, como a Casa de Contratação, que era um órgão responsável por fiscalizar todas as práticas comerciais e de mineração, principalmente de cobrar o quinto, que era o imposto sobre a mineração. Também tinha o Conselho das Índias, que tomava decisões sobre as colônias, inclusive era presidida pelo rei. E houve a divisão das áreas dominadas pela Espanha em vice-reinos ou capitanias. Começando lá pelo norte, nós temos o vice-reino de Nova Espanha, vice-reino de Nova Granada, vice-reino do Peru, vice-reino do Rio da Prata e algumas capitanias, como vocês podem observar no mapa. Boa parte dessas divisões ela vai permanecer após a independência desses países. Ao contrário do Brasil, que Portugal manteve uma unidade, nas áreas dominadas pela Espanha, depois da independência vai haver uma ruptura, né? E vão surgir vários países do que eram colônias da Espanha. E temos ainda os cabildos, que era uma espécie de conselho municipal, que tratava de vários assuntos como segurança, abastecimento e o uso dos espaços públicos. Vamos ver agora as principais atividades econômicas desenvolvidas pela Espanha nas suas colônias aqui na América. Então, nós tínhamos a mineração da prata, principalmente no Peru e na Bolívia, quantidades gigantescas de prata nessas regiões, mas também teve mineração do ouro em muitos locais, mas principalmente no México. Extração de carvão, criação de mulas para carga, né, para carregar essa produção. Tinha agricultura de exportação com cana-de-açúcar, então não era a planta que saía daqui para a Europa, era o açúcar pronto, o melaço, o rum. Também tínhamos a produção do anil, que é uma planta para tingimento de tecidos, algodão e tabaco. E também tinha a agricultura para o mercado interno, para alimentar os colonos, principalmente de batata e milho. Agora vamos ver a sociedade colonial espanhola. No topo da pirâmide social colonial das áreas
dominadas pela Espanha, nós tínhamos os chapetones e o clero. Chapetones são espanhóis de nascimento e o clero são os membros da igreja. Era a classe mais privilegiada, somente os espanhóis é que ocupavam os altos cargos da administração. Abaixo deles estavam os crioulos, 13,5% da população. Crioulos são os descendentes de espanhóis, são os filhos dos chapetones. Eles são ricos, herdeiros de propriedades rurais, comerciantes, donos de minas, porém não podem ocupar cargos de comando político, pois o rei não confiava em quem nasceu na América para administrar os interesses espanhóis na América. 27,5% eram mestiços, capatazes e artesãos que serviam aos crioulos, são livres, tá certo? Esses mestiços poderiam ser mestiços de brancos e africanos ou de brancos e indígenas. E 58% da população era composta por índios e negros, na sua maioria em sistema de escravidão ou semi-escravidão. Existiram duas formas principais de exploração da mão de obra indígena nas colônias espanholas na América. A primeira delas, a encomienda. Encomienda era uma cobrança forçada de impostos sobre comunidades indígenas nas quais os índios tinham que trabalhar e era o trabalho que pagava esses impostos, tanto nas minas como nas fazendas. E a outra forma de exploração era a mita, na qual o chefe indígena tinha que encaminhar por 4 meses índios de sua tribo para trabalharem para os espanhóis. Seriam remunerados e de lá só poderiam sair com autorização dos espanhóis. Era uma das piores formas de exploração, pois esse índio ficava dia e noite no subterrâneo extraindo os minérios, respirando a poeira e geralmente quando saía e retornava para sua aldeia, quando conseguia retornar com vida, já estava com a saúde muito comprometida. Os pulmões geralmente paralisavam pela alta concentração de poeira. Vejamos agora como um padre jesuíta que viveu no Peru no século XVI descreve o trabalho nas minas de prata em Potosí, atual Bolívia. Lá dentro é perpétua a escuridão, sem saber quando é dia ou noite, pois são lugares nunca visitados pelo sol. Não somente há perpétuas sombras, como também muito frio e um ar muito grosso e impróprio para a natureza humana. E assim se sucede enjoar quando entra pela primeira vez, como a mim aconteceu. Trabalham com velas, repartindo o trabalho, de modo que uns lavram de dia e descansam à noite, e outros o contrário. O metal é duro, sendo comum retirá-lo a golpe de barretes. Depois sobem com ele as costas por escadas de couro de vaca retorcido. Retira um homem uma carga de 2 arrobas e ata sua manta no peito, subindo muitas vezes 250 metros. Bem, pessoal, o vídeo chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham compreendido bem o sentido da colonização europeia aqui na América, os interesses, o interesse de exploração, o desrespeito com os povos nativos, bem como com aqueles que foram trazidos como escravizados para compor a sociedade colonial. Segue abaixo também o link do vídeo da maçã.